Olá! Eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta hoje, dia 6 de fevereiro de 2026, palestra de número 4, já com a nova apresentação e muitas novidades dentro dos slides com os quais nós já havíamos trabalhado anteriormente. Eu procurei inserir novidades, não que tenham surgido agora, mas novidades, pelo menos em termos daquilo que a gente insere, passou a inserir aqui no nosso canal, obviamente dando maior enfoque às questões mitológicas, às fontes gnósticas de Maria Madalena, às fontes Vedas, e não somente as fontes oficiais, mas também utilizando as oficiais e as ditas aceitas como base para estudo. São todas muito importantes. Mas, para tanto, vamos focar aqui na mente, no coração, pineal, chamatrina, e iniciarmos aquela etapa de respiração, meditação e ancoramento. Ancoramento esse preparatório para o estudo que iniciaremos aqui, eu e vocês. Inspire, retenha. Coloque para dentro de você o oxigênio e o éter. Converse com os seus tijolinhos formadores. Faça acontecer o Tikkun. É o ressignificar de você mesmo para o ressignificar da obra e daqui a 18 mil anos iniciar a ressignificação do próprio Criador, Javé. E ao colocar para fora, com força, use o diafragma e o períneo para expulsar. Expulsar o gás carbônico e, junto dele, gaiolas, pactos, votos, batismos, dispositivos umbralinos, chips, miasmas e implantes. São todos esses os elementos, painéis e energias que não cabem mais a você nesta existência. Assim, vamos a adotar a Anhotactei, Mithanhel, que vão nos oportunizar a todos nós. E nós estamos, neste momento, acompanhados de Rancor, Roquiná, Truxos, Sucalá, Mirna, Kadisha, Valmariaconga, Dom Tendrel 29, o Dragão da Água. Isso vem através do portal Avó da Xantar. Energia Aka, energia Umara, Janhatakten e Mithanhel, que é entregue aos filhos paradisíacos. Deles as ordens, das ordens aos comandos, dos comandos das naves aos comandantes. Dentre eles, Astacheran, comandante siriana. Manipula essa energia, preparam-na para cada um de nós e entregam aos tronos de pretos velhos e caboclos de Aruanda, que chegam, abrem círculos concêntricos à nossa volta, alocam-nos no centro dos círculos, atraem a equipe de dragões, iniciam pequenas intervenções em cada um de nós, entregam a energia a Estil Veludo e Maria Padilha Rainha, que se aproximam de nós, ligam-se às nossas tronqueiras protetoras e montam o mercado coletivo com uma redoma dourada que nos envolve a todos. Nós, no centro dos círculos, estamos, nesse momento, montando o nosso próprio mercado de proteção local, individual, com as nossas ideias de imagem, de cristal, de incenso, de vela, de fita. Como já expliquei anteriormente, nesta hora cabe de quase tudo um pouco. O meu mercado local está ali atrás. Ó. Meu individual está montadinho atrás de mim, mas ele pode estar à sua frente, como o meu esteve por muito tempo, quando eu não tinha uma câmera que pudesse mostrar para vocês de maneira mais adequada. Ele pode ser mental. Ah, professor, não tem como, não consigo, não quero. Ele pode ser mental, como tudo pode ser mental. Eu gosto de tê-lo ali. É uma opção. Para mim, é muito mais do que somente um gongá eventual.
Ele é permanente. Então, ele fica comigo, ele faz parte do meu lar. Mas nem sempre deve ser assim, precisa ser assim, ou está certo ou errado. Montadas as nossas proteções. Nós estamos todos aptos a irmos a Gaia, Pachamama. Não lembro o que? É lá no sol central do planeta. Buscar o acesso aos 7 dragões de Elohim Escobara e solicitar a eles a ascensão da energia telúrica e a ascensão da energia do cristal orgânico Astrastone até as solas dos nossos pés, tornozelos, joelhos e quadris, parando então do chakra básico, Muladhara. Essa energia se concentra no pé da sua coluna. Esse chakra, ele se liga ao corpo átmico, na tríade superior. E de lá ele atrai a energia do Kundalini, que para nesse chakra básico. Essa energia do Kundalini é uma energia criadora, uma energia motriz, uma energia geradora e, por conseguinte, capaz de curar. Neste momento, você pode pensar em seres, pessoas, entidades, com os quais você gostaria de se irmanar agora numa energia de cura. Percebe a diferença do que significa curar alguém? Irmanar numa energia de cura é algo mais complexo. Você abre quase que um circuito entre esses seres. E a cura pode ser mútua. Faça isso. E comece a ascender com essa energia do pé da sua coluna, por dentro da sua medula óssea, como duas serpentes douradas, até o coração. Liga o motor Taurus. A ação da chamatrina ascende até a pineal. A pineal se abre para você. Você descristaliza, desencrosta a sua pineal. Amplitude psíquica abre a sua mente. E exuda pelo chakra da coroa, fazendo crescer ainda mais a sua já enorme malha toroidal. Kang Shamson. Kang Shamson. Kang Shamson. Jai Jai Shivam Shivam, cara. Jai Jai Shivam Shivam, cara. Hareu. Hareum. Hareum, cara. Hare Hare. Hare Hare Om, cara. Assim é. Assim está feito. Os evangelhos, essa é uma palestra que aborda um assunto que costuma ser cada vez mais técnico, digamos assim, cada vez mais carregado de nomes e datas e seres, e eu procuro, obviamente, como já falei no início, ir além do óbvio. Mas vou colocar aqui de cara para vocês que seriam os evangelhos aceitos, que são aqueles que são mais divulgados pela grande maioria das religiões. Evangelhos aceitos. Divulgados, que eu digo, ou estudados, ou manuseados, ou trabalhados, não só pelas religiões, mas muitos grupos que estudam, que se aprofundam. Quais são os aceitos? Os ditos aceitos são livros sagrados, segundo a Igreja Católica, então a base é católica, e que são baseados na inspiração divina. Eu já coloco uma interrogação, porque você sabe a minha ligação com essa lógica de inspiração divina. O que é inspiração divina? Como que eu consigo realmente ter certeza de que esses devem ser aceitos por essa divinização? Mas são eles os 4 principais. E aqui, apesar da crítica no sentido de estudo, todos eles têm um valor incrível. Não deixe de nada, com perdão do duplo nada. Os 4 principais, escritos 50 anos após Jesus, então, ao contrário do que muitos falam ou acreditam, ele não foi produzido ali junto com Jesus, estando presente. São eles de Marcos, Mateus, Lucas e João. Fora os chamados secundários, de Tiago e de Pedro. O armênio e árabe da infância de Jesus e o evangelho da natividade de Maria. Esses são aceitos. Vamos às notas ali, ó. OBS 1, que está aqui, ó. Quando eu falo dos principais,
nos principais não constam as viagens de Jesus e José de Arimateia, tio dele, abastado, primeiro grande globalista do planeta, sobre as quais eu já contei algumas vezes. Aqui eu falo uma coisa ou outra, mas na palestra de Avatar eu falo, na palestra de Jesus eu falo. Jesus é o Yahshua, ou Joshua ben José. Eu vou começar a tratar ele a partir de agora de Yahshua, porque tenho novidades que não serão trabalhadas aqui diretamente agora, mas no Clube de Membros estou abrindo um encontro que vai ser lançado bem lá para frente, porque está entre os últimos, falando sobre Yahshua e Aulus Bel e Arimã. E, professor, não sei quem é ninguém, sabe sim. Yahshua é Jesus. E Aulus Bel é o conhecido Lúcifer. E Arimã, esse arquétipo, eu preciso trabalhar um pouco mais com ele, para que vocês venham entendê-lo na íntegra, mas tem várias possibilidades no encontro dessas três consciências. Número 2, está aqui, ó, PS2. Quando eu falo de João, nesse Evangelho de João, consta uma frase que está assim, ó, no princípio era o verbo, e o verbo estava junto a Deus, e esse verbo era Deus. Quem é esse verbo? Esse verbo, está aqui, ó, no 3. É a resposta à dúvida de Jesus no Sinédrio. Lembra da palestra que eu falo sobre Jesus? Que eu conto para vocês que ele pequenininho foi escondido, teve um esqueceram de mim sagrado, ele foi esquecido do Sinédrio, e ele fica conversando com os doutores da lei, e ele está ouvindo lá um doutor da lei falando do Evangelho de Salomão. E em algum momento da passagem do Evangelho de Salomão, um dos pedaços lidos pelo doutor da lei fala de um tal de Rockman. E, obviamente, a criancinha se levanta, ela levanta o bracinho. Ao levantar o bracinho, ele faz o quê? Professor, por favor, quem é Rockman? Rockman? Rockman é um ajudante de ordem de Jesus. Jesus não, perdão, de Deus. E Jesus insiste, Deus precisa de um ajudante? Quem seria esse ser, então? Como que eu posso entendê-lo? E o doutor da lei meio que se perde, porque eles não conseguiam ir muito além do imposto. A maioria das pessoas daquela época e hoje que leem esse tipo de informação entubam. É o que eu peço para vocês, não façam isso com o canal. Não aceitem, duvidem, critiquem, vão pesquisar. As fontes que eu cito é para vocês irem lá ver se o canal está informando aquilo que você realmente teve acesso ou você não teve acesso àquilo. E aqui, é claro que ele fica com essa dúvida, ele pergunta para a mãe, para o pai, para o Arimateia. E o Arimateia, quando vai contratar Jesus junto à mãe, já quando ele tivesse maioridade, ele fala justamente sobre isso. As dúvidas de Jesus, uma daquelas, Rockman, ele poderia solucionar, porque as minhas caravanas passam por muitas áreas de culturas diferentes. O próprio Arimateia era muito capacitado, mas também não conhecia Rockman. E Jesus conseguiu sanar nas suas muitas idas e vindas à Índia, à Inglaterra, a vários outros lugares que eu conto para vocês também. Esse Rockman. Esse Rockman é esse aqui, da imagem. Esse Rockman é a resposta que Jesus não teve do Sinédrio. Rockman é também um epíteto, ou significa uma palavra que qualifica ou exalta algo ou alguém. Rockman significa a personificação da sabedoria. Se você olhar bem mais, você vai falar para mim assim, mas esse da Jesus, eles são, digamos assim, muito parecidos. O DNA de Jesus vem de Rockman. Rockman é em hebraico, Sofia em grego. É o mesmo ser. Vem sendo esse ser impedido já há algum tempo, desde, diria assim, para vocês, mais ou menos do nosso tempo linear, da década de 90, por arcontes de se apresentar como Cristo cósmico. Cristo cósmico. Ou seja, esse ser já deveria ter se apresentado, já deveria ter se reiniciado um novo período que não o foi,
pela dificuldade que esse ser está tendo de ser aceito, de receber a sua vestimenta cósmica desses arcontes. E é claro que esse assunto eu não vou conseguir me aprofundar aqui, mas eu trato dele no Clube de Membros, e até muito antes desse encontro entre Arimã, Yaulusbel e Yoshua, eu falo sobre outras aulas, palestras, eu vou trazer um pouquinho isso, mas os encontros do Clube de Membros, obviamente, vão trazer isso com muito mais possibilidades. Vamos, então, aos detalhes sobre esses ascentes. Tá? São todos eles evangelhos, os 4, que divinizam Jesus. Uma visão do ser que escreveu e da fonte de onde veio o informe, nunca de Jesus. Jesus nunca falou sobre isso, Jesus nunca pediu isso. Isso faz com que essa divinização limitem também as ideias dos evangelhos aos judeus. Tanto que os evangélicos, os apóstolos, após a morte de Jesus, bateram o pé que o evangelho, a mensagem do mestre, a boa nova, era somente para os judeus. Nunca isso foi dito por Jesus. De Marcos, baseado em registros de Simão Pedro e de André, e escrito logo após a morte de Simão Pedro. Este foi o primeiro dos 4 evangelhos aceitos. O de Mateus foi organizado em grego, por seu discípulo Isador. Alguns dizem que era uma mulher. Baseado nas lembranças de Mateus, registradas por Mateus em aramaico. Olha a quantos idiomas, para você entender aquela coisa da tradução. O de Lucas, o médico, é baseado em Paulo e outras testemunhas que conviveram com Jesus e descreveram esse Jesus como um amigo de todos. O de João foi escrito pelo discípulo Natã, um judeu grego, com base nas lembranças e escritos de João. Tá? Agora, os apócrifos. Vou voltar a falar rapidinho da imagem. O Sofia Rockman, a que eu me referi na primeira imagem do primeiro slide, ele é um biodemo que vive no nosso universo. Professor? Sofia Rockman foi o primeiro biodemo que foi gerado, que foi criado. Ele é a vanguarda do atraso. Ele está muito lá atrás. Até hoje, ele não conseguiu conceber na íntegra o que foi a partícula dele que esteve na Terra, o Yoshua. Daí também a dificuldade de se apresentar como Cristo cósmico. São cerca de 60 livros, esses apócrifos, estudados pelos gnósticos, que são os primeiros cristãos seguidores de Jesus, e gnose é o estudo de fontes, limites e valores do conhecimento humano, e visa conciliar as muitas vertentes através do saber. O nosso canal se baseia nessa lógica. Conciliar os muitos conhecimentos, livros, fontes e vertentes em busca do saber. Plantamos apenas sementes. O que é algo apócrifo? Obra de autor sagrado. O sagrado é confuso. Mas não aceito. Por ter autenticidade não comprovada. Eu volto uma pergunta. Por quê? Quem que deveria comprovar essa dita autenticidade? Número 1, do apócrifo, está aqui. Ó. Parte desses apócrifos foi achada entre 13 códices de papiros e Nag Hammadi, história que eu já contei várias vezes para vocês. Nag Hammadi é uma cidade no Egito. Cidadezinha pequena do interior. Número 2, que é esse aqui, ó. Não comprovada. Não comprovada foi esse o motivo ou foi colocado de fora por outro motivo? Como, por exemplo, conter alguma informação que rompa com o poder estabelecido. Como o apócrifo de João, que é ainda mais sensacional que o aceito de João. E havia mais de 4.000 livros nessa época sobre Jesus. Muitos foram escondidos, guardados, estudados em segredos, mas muitos foram queimados, perdidos, destruídos. Como, por exemplo, no Evangelho de Judas, Jesus rejeita a redenção pelos sacrifícios
e minimiza a importância dos sacramentos. Então, nunca houve da parte de Jesus essa questão de ser muito aprisionado a sacramento, muito menos ainda a sacrifício. Ele próprio questionava o apego ritualístico e a fé cega dos apóstolos. E nele não consta a traição que Judas não cometeu. E óbvio que esse tipo de fala não permitiria a esse tipo de apócrifo jamais ser aceito. Porque ele diz que aquilo que se deu com Judas e Jesus foi mais uma solicitação do próprio Jesus. Eu vou ter um encontro com vocês no Clube de Membros chamado Judas. E lá eu trago isso à baila com algumas explicações além. Nesta época, a sociedade judaica ela estava composta por segmentos como os samaritanos, os saduceus, os zalotes, ou os zelotes, como eu coloco aqui, ó, tá? Os sicários, os essênios, os galileus e fariseus. E os fariseus, não está errado a repetição, eram seres que, ao adentrarem as sinagogas, declaravam: obrigado, ó meu Deus, por ter me feito homem. Esse tipo de reprodução de máxima se alastra até hoje, está presente em muitas sociedades. Maria Madalena. Maria Madalena vinha da convivência com Jesus. Perdão. Maria Madalena vinha da convivência com judeus de cidades com educação helênica. Por isso, há um evangelho de Maria Madalena que é fabuloso. Ela é muito culta. Mas ela conviveu com a típica sociedade judaica da época. Foi a Madalena que Jesus apareceu após perceber que os apóstolos não haviam captado a boa nova. Eu havia dito, os apóstolos juravam que aquilo era só para os judeus. E com isso, imediatamente, ele busca primeiro quem? Ele busca Paulo. Ele busca Saulo. Saulo, que como Paulo, produziu informações atribuídas a Jesus. Jesus nunca falou de Espírito Santo, mas do Paráclito, o Espírito da Consolação ou o Espírito da Verdade. Ele nunca falou Espírito Santo. Aquela Santíssima Trindade foi uma criação do Concílio de Nicéia. Assim foi que Jesus solicitou a Madalena a geração de manuscritos com explicações detalhadas. Porque Jesus sabia o quão capacitada e destemida era a Madalena e o grupo de 108 que a cercava, composto a sua maioria por mulheres, jovens, crianças e homens de todo tipo. Maria Madalena produz não só o seu próprio evangelho, mas deixa uma série de outros manuscritos. Aqui, Paulo, ó, ele perseguia cristãos, como aquele Estevão, do famoso livro Paulo Estevão, muito difundido, divulgado do meio espírita e muito bom. Caso você não tenha lido, vá até ele. A religião oficial de Roma. No século IV, aconselhado pela mãe Helena, o imperador Constantino se tornou cristão. Eles não eram cristãos, eles eram perseguidores cristãos. E Helena chega para ele e fala: meu filho, são muitas igrejas, são muitos os cristãos. Vale mais a pena unir-se a eles do que caçá-los. Então, olha a questão política. Tem até toda uma história que envolve a Helena, que envolve o Constantino, que ele olhou para o céu e viu uma cruz, por isso a dita luz que ele cria, e a partir daí a Santíssima Trindade, a ideia do Pai, Filho e Espírito Santo. Ok, não vamos questionar isso. Mas, de uma certa forma, foi até algo benéfico. Porque, no primeiro momento, o problema da religião que se deu depois, ele nem havia. No primeiro momento, ela até minimamente era equilibrada. Então, em 325, no Nicéia I, com mais de 100 igrejas não mais sendo perseguidas, eis que surgiu o catolicismo como religião oficial de Roma. No catolicismo, emerge uma trindade copiada das tríades mitológicas. Era uma busca de sumir com Javé e afastar os imperadores romanos das mitologias e do arianismo. Vou falar rapidinho sobre aquela OBS ali. São todos os OBS que eu abro, aulas
mas com mais detalhes no clube de membros, tá? Mas deixa eu continuar aqui, ó. Nessa época, a Ave Maria falava de mãe de Jesus. Jesus foi do dia 21 de agosto para o dia 25 de dezembro para poder rivalizar com um ritual no dia 25 de dezembro do deus Saturnália, que era uma festa longa, enorme, que era muito famosa. Então, essa festa pagã, que não nos interessa, que nos atrapalha, que economicamente nos incomoda, e coloca que Jesus nasceu ali. Retira, nessa época, o livro de Enoque, na verdade, tudo que Enoque contribuiu, que Enoque falava de demo, de demônio, de tártaro, de anjos caídos. Enoque falava de Anunnaki. Enoque falava de ida aos céus, e revelava algumas coisas muito além daquilo que é contado na Bíblia oficial. Eu também falo mais sobre Enoque, mas não somente no clube de membros. Tem uma palestra Enoque e Jó, e eu conto detalhes sobre isso para vocês. Ao OBS1, sumir com o Javé, professor. Até os bispos dessa época notaram a falha do Criador. E eles começaram a ver que aquele Criador ali era estranho. Um Criador que toda hora exigia devoção, sacrifício. Observa, em algumas partes, supostamente escritas por Moisés, como parece que o Deus se esquece das promessas. Você tem que cobrar. Ele prometeu X, Y, Z. É um Deus que manda matar, manda decapitar, manda destruir animais, crianças, mulheres e idosos, na mesma proporção que se mata tudo e todos. Passe a fio de espada todos daquela raça, disse ele a Moisés durante o período do Êxodo. Eu já falei para vocês sobre isso. Então, os próprios bispos perceberam que tinha uma coisa estranha. Então, vamos tentar igualar Jesus a Deus, tentar sumir um pouco com esse Deus. E falando de Jesus, ó, quando eu falo de arianismo, havia na época uma linha, uma filosofia do bispo Ário. Segundo Ário, Jesus não era Deus. Jesus foi um homem fantástico, um homem maravilhoso, um homem muito valioso, mas não era Deus. E aí eu coloco aqui para você, ó, Santíssima. Por que Santíssima? Porque ela precisava estar acima das outras. Ela era o topo do topo. E Jesus, mesmo assim, foi condenado a herói do Império Romano. Ou seja, mesmo com tudo isso, eles haviam matado Jesus. E o sacrificaram. Quem permitiu isso? Onde estava Deus nessa hora? Havia mesmo a necessidade de molhar a terra com o sangue de um avatar para salvar a humanidade? Não era esse o objetivo. Não era esse o plano. Nunca foi isso. Jesus nunca falou sobre isso. A produção da Vulgata. Na produção da Bíblia católica conhecida, que é a chamada Bíblia Vulgata, entre os anos 373 e 386, Jerônimo e os padres encarregados pelo primeiro Papa, Damaso, de reunir escritos sobre Jesus, elegeram, na ótica deles, os aceitos, dentre 4.000 evangelhos. Nisso estão os muitos apócrifos, gnósticos e de várias linhas, que tinham coisas que eu citei anteriormente, que teriam o poder estabelecido. E a Vulgata foi produzida com base na Septuaginta, que era uma Bíblia que já existia, mas na Septuaginta tinha Enoque. Então, tirou Enoque. E aí nascia o Antigo Testamento. 47 da Septuaginta, menos 1 dá os 46 do Antigo Testamento hoje. E o Novo Testamento a partir de Jesus. Em 27 livros, sendo 21 epístolas, 4 evangelhos, que nós vimos, o Atos dos Apóstolos e o Apocalipse. Quando eu falo de Enoque aqui, ó, eram 366 pequenos livros. Restam 2.
o livro de Enoque e o livro dos sonhos de Enoque. Então, imagina o quanto mais havia sobre isso em relação a essa ida de Enoque ao Brahmaloka, que foi cortado. A parte de Enoque retirada da Bíblia fala do Brahmaloka e dos anjos caídos, e eu até falei já de muitas outras coisas mais. Pensando nessa lógica, nós precisamos mesmo adorar a Deus? Não te parece estranho o Deus com tantas necessidades? E quando eu falo de Deus, não é esse aqui não, tá? Esse aqui é Yoshua. Esse aqui é Jesus. Vamos aos livros, ó. A Vulgata, ela é do século IV. Ela foi escrita em latim com 73 livros. Os 46 livros do Antigo Testamento, os 18 históricos, 4 proféticos, 4 poéticos dos 18 históricos, 16 proféticos, 4 sapienciais e os 5 que formam a Torá. A única parte disso tudo que nunca foi maculada, que nunca foi mexida. A tal da Bíblia dos judeus. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aí você pode pensar, mas nem com a tradução? Claro que com a tradução você vai mudando, adaptando, mas eu digo mexida, como foram os outros, a ponto de retirar uma coisa e colocar outra. Tá? Isso é o Antigo, o Novo está aqui do lado, 27 livros do Novo Testamento. Esses 16 livros proféticos aqui, ó, contam histórias de figuras humanas com características ímpares. A própria Bíblia mexida deixou passar informes que alimentam o que as mitologias falam. Só que todo mundo que pega a Bíblia para falar, fala que aquilo é uma metáfora, que aquilo é uma alusão, que aquilo não é literal, que aquilo é um recado, que aquilo tem que ser interpretado com outros olhos. Nunca que o ser pode ser daquela maneira. Nunca que pode haver gigantes, seres diferentes, seres com longevidade. Não, tudo isso é metafórico. Assim como muitos estudiosos bons, muitos filósofos, pegam determinados livros, como as próprias mitologias, e narram aquilo como pura metáfora. O Olimpo existiu. O Svarga está lá até hoje. Descritas como figuras humanas e alguns com ajudantes. Ajudantes nem sempre humanos. E sempre escolhidos ou escolhidas por Javé, mas de um modelo escravagista violento, com uma genética travada. Gado sempre existiu. Para obedecer às ordens de Javé, o Deus impositivo. Isso tudo que eu acabei de falar para você aqui embaixo foi algo destravado por Pandora, a genética, e depois por Eva, e ratificado por Yoshua. No vós sois deuses. Depende só de ti. E depois, por Paulo de Tarso, no amor é a chave mestra. Então, o próprio Paulo fala sobre esse detalhe numa parte dele que chama-se o amor é a chave mestra. Mas não é o amor egoísta, não é um amor de posse, não é um amor físico, carnal, é o tal do amor incondicional. É um amor além do amor comum. Descobertos dos manuscritos antigos. Monastério de São Pacômio e Nag Hammadi. Enquanto Jerônimo, em Roma, atuava, monges do monastério de São Pacômio, no Egito, em 376, traduziam para papiros em cópita material que a igreja destruiria. Encontrados em jarras das cavernas de Nag Hammadi, pastores em 1945. Queimadas esses papiros por dias até serem comprados por um comerciante, salvando-se deles 13 códices ou rolos, com 52 manuscritos, nos quais estavam parte do material de Enoque e de Maria Madalena, como eu já havia falado para vocês anteriormente. Aqui, ó. Jerônimo
inventou a lavagem das mãos de Pilatos para livrar Roma daquela atuação. Segundo o canal, aquilo nunca aconteceu. Nós estamos aqui em 45, ó. 2 anos depois, foram descobertos os manuscritos do Mar Morto. E esses foram aqueles que tiraram os essênios da fantasia. Até então, os essênios eram lenda, eram mito. E eles, aí, então, eles foram reconhecidos como existentes, né? Não como eles realmente são e a contribuição que eles tiveram, que até hoje não foi admitida na íntegra. Os códigos são formações desse tipo, tá? E aqui é o BS2, ó. Parte das deformações ou encobrimentos vem disso que nós estamos falando aqui, dessas invenções. Quando você inventa, você encobre ou deforma uma informação original. Vamos, então, hoje realizar a extensão da energia ACA, mas eu vou incluir aqui, que eu já fiz uma vez com vocês, que é a medicina do golfinho. E ao longo do nosso trabalhinho, eu vou falando para você o que você vai incluir de maneira diferenciada, tá? Então, volta a respirar. Inspira. E tenta se ligar aos mares e oceanos. Quem adora ir à praia, mergulhar, fazer pesca submarina, fazer mergulho cilindro, andar de caiaque, qualquer tipo de vinculação com os mares e oceanos. Se veja cercado por golfinhos de círios. Golfinhos que contribuem para a apometria que se faz nos oceanos, com aquele barulhinho que ele emana, aquele radar que ele se utiliza, que é muito mais do que um método de comunicação e muito mais uma forma de propulsão energética. Perceba que eles agora estão se ligando ao campo mórfico da sua espécie. Então, o campo mórfico do humano adâmico se liga ao campo mórfico dos golfinhos. E você vai a Gaia, Pachamama, Nanambruque, no sol central do planeta. Solicitar aos 7 dragões de Elohim Kumara a ascensão da energia telúrica e a ascensão da energia do cristal orgânico astrastônico até os nossos pés, tornozelos, joelhos e quadris, parando no chakra básico, Muladhara, no pé da coluna, o chakra raiz, ele se liga ao corpo átmico na tríade superior e atrás de lá a energia do Kundalini. Junte o seu Kundalini com a energia do reino animal, com a energia dos golfinhos, e amplie aquele processo de cura que você havia feito anteriormente. Ascenda com essa energia dentro de você, numa cura profunda. Mas agora vamos caminhar chakra a chakra. A energia está pulsante no chakra que você iniciou, o chakra básico. Pense ali, unido aos golfinhos, na energia do eu te amo. Aloha Maikaku. Aloha Noval Yaoi. Aloha Maikaku. Aloha Noval Yaoi. Aloha Maikaku. Aloha Noval Yaoi. Ascenda com essa energia até o chakra sacro e pense na energia do sinto muito. Ei, Kalamaiao. Ei, Kalamaiao. Ei, Kalamaiao. Ascenda com essa energia até o coração. Liga o motor Taurus, a sua chamatrina. E pense na energia do me perdoe. Kei, au, que. Kei, au, que. Kei, au, que.
Ascenda com essa energia até a pineal. Reconecte-se com os seus guias, mestres, mentores. Produza novidades para os seus RNAs mensageiros. Plasme, cocrie, perdoe, cure. Produza no seu cérebro físico o hormônio PKM-zeta, inibidor de arquivos negativos e mantador de arquivos positivos. Pense, cante, cure. Mahalo, mahalo, que acua e otalã. Mahalo, mahalo, que acua e otalã. Mahalo, mahalo, que acua e otalã. Ascenda com essa energia pela sua coroa e amplie sua enorme malha toroidal, espalhando a medicina do golfinho para todo o planeta. Cante, chapfam. Cante, chapfam. Cante, chapfam. Jai Jai Shivam, Shivam Cara. Jai Jai Shivam, Shivam Cara. Hariom, Hariom, Hariom Cara. Hare Hare, Hare Hare, Om Cara. Assim é. Assim está feito. Fiquem em paz. Beijo no coração de vocês. Abraço, fraterno e amigo. Deixe seu like, deixe sua dúvida, deixe seu comentário. Vamos tentar hypar esse vídeo. Passe o link do nosso canal adiante. Não sei se vocês sentiram, eu senti uma energia bem diferente. Essas horas que eu olhei até mais para o lado, se você, pela nova câmera, pode ter observado, eu senti uma energia, umas presenças. Eu não tenho propriamente a evidência como muitos médios têm. Eu tenho lá, eu tenho rápidas nesgas de percepção. Não tenho propriamente visões, tipo, ele está aqui sentado ao meu lado. Eu os sinto aqui, mas eu não os vejo. Hoje aqui, à minha direita, eu senti muito mais do que normalmente. Talvez pela medicina do golfinho, talvez pelos assuntos dos evangelhos, talvez por muitas outras coisas que estão acontecendo no planeta hoje, mas espero que cada um de vocês, se vocês tiverem uma sensibilidade também maior, melhor e mais apurada, devolve para mim como que foi para você, como que você sentiu, como é que você chegou até lá. Próxima aula de sexta-feira, nosso Evangelho de número 5 será continuado e já apresentando para vocês nessa nova apresentação. Até o nosso próximo.